Trump voltou com um pacote de tarifas sobre importações. Para gente que está só tentando pagar as contas no Brasil, isso realmente importa? Porque o brasileiro comum deveria se preocupar com isso. É a Márcia Maria, de Campinas. Muito bom, e muito boa pergunta da Márcia. Márcia, a verdade é que tudo impacta de alguma forma na nossa vida. Tudo de alguma forma vai impactar. Então, quando essa tarifa sobe, há uma tendência de que o dólar, por exemplo, vai subir. E muitos preços estão fixados no dólar, estão ligados ao dólar. Então, por exemplo, quando o dólar sobe, sobe os combustíveis. Quando sobe os combustíveis, sobe tudo. Em geral, a nossa malha viária que transporta praticamente tudo no Brasil. Então, tem muito impacto, sim, e nós devemos... a gente deve se preocupar com aquilo que está ao nosso alcance, não com o que não está. Tá. Então, nenhum brasileiro hoje tem condição de dizer para o Trump baixar, nós aqui, pelo menos, pobres mortais. Vamos fazer uma ligação e ali, Trump. Tudo bem. Tem. Então, o que a gente pode fazer? Cara, vamos repensar. O que a gente pode fazer é ter um pouco mais de atenção, ser um pouco mais prudente antes de tomar determinadas decisões. E é isso que nós devemos fazer. Mas você fala quando ser mais prudente. Isso. Né? Pensar mais. Você fala em que quesito? Não, por exemplo, compra. Isso. Você está para trocar o celular, você não tá sobrando dinheiro, você está numa vida ali no limite, e você está pensando em trocar o celular, o seu celular está funcionando. Talvez agora não seja o momento para fazer isso. Trocar de carro, entrar no financiamento de longo prazo, talvez seja melhor esperar um pouco. O tênis, já tem um tênis bom, para que você vai comprar outro, Tati? Não precisa, dá uma segurada, não precisa comprar o tênis agora, entendeu? O seu está fazendo aí o mesmo efeito. Que é o que nós podemos fazer, é o que está ao nosso alcance, é cuidar do nosso orçamento, né? Próxima pergunta. Com o dólar podendo subir e produtos importados ficando mais caros, o que muda de verdade no dia a dia para o consumidor aqui no Brasil? Isso chega a pesar no supermercado ou nas lojas? Paulo Ribeiro, de Belo Horizonte. Infelizmente. Então impacta, como eu estava dizendo, impacta muito na nossa vida, a alta do dólar, né? O mercado mundial, ele tem o dólar como uma referência, então muitos produtos estão atrelados ao dólar, isso vai impactar muito provavelmente os preços dos supermercados. Alguns itens mais, outros menos, uns primeiros, outros depois. Isso que eu ia te perguntar, eu vi na rádio também, não sei, né, até onde está certo, até onde vai, falando que, por exemplo, o café pode baixar o preço, porque como não vai para fora, vai ter que gastar tudo aqui dentro e aí pode baixar. Isso pode acontecer mesmo? Isso pode acontecer com alguns produtos, pelo menos num primeiro momento, até que haja uma reorganização do mercado. O que está acontecendo agora é uma reorganização. O que a gente vai fazer? É uma tendência. Nós estamos, tipo, nos primeiros dias de pandemia, né? As pessoas estão procurando entender, ninguém sabe muito bem o impacto, porque é uma taxação muito grande. Então, as pessoas estão procurando entender se isso vai durar muito, não vai. Porque... O que vai acontecer, né? A questão da economia é assim, o problema são os picos, né? Sim. Então, assim, se essa taxação viesse e ficasse para o resto da história do Brasil... A gente encontraria soluções, ia se readaptar, outros mercados iam abrir. A questão é a mudança que cria o maior impacto. E essa mudança pode acontecer a qualquer momento? Pode acontecer, porque a gente vê, principalmente nessa questão, é uma questão muito mais política do que econômica. Né? E aí, quando fala de política, Deus nos acuda. Pode virar a chave de uma hora para outra. Tá bom, então agora a gente fica ali na expectativa, né? Na espreita. É isso mesmo. Próxima. Quais os tipos de produtos e serviços podem ficar mais caros por causa dessas tarifas? E como a gente pode se antecipar para não sentir tanto no bolso? Carla Silva, de Fortaleza. Muito bom. Legal. Muito boa pergunta mesmo da Carla. Então, o que acontece? Principalmente eletrônicos, eletrodomésticos, né? Existem alguns produtos ali que devem sofrer mais rápido e um reajuste maior. E nem precisa que esse lojista compre um produto novo, porque ele já sofre influência agora, com aquilo que tem em estoque, por exemplo, né? Então, o que já está em estoque, ele já sofre ali? É muito provavelmente sim, porque quando esse lojista for repor o estoque, ele vai repor num valor novo. Então, isso pode acontecer um impacto imediatamente. Esses produtos eletrônicos, eletrodomésticos, alguns produtos devem subir muito rápido agora. O que se pode fazer? Por exemplo, você pode... Algumas coisas que você não dá para abrir mão, que você precisa sempre, e alguma coisa alimentícia e tal, você pode comprar um pouco mais de quantidade, né? Estocar aquilo que é possível fazer. Nossa, a gente vai ter que fazer isso, gente? Não, é possível, e às vezes é importante fazer, né? Dependendo da quantidade, é importante.
Que agonia, meu povo, tá vendo? Eu vou ter essa cara. Porque você tem algum ganho. Vai dar tudo certo no final, gente. Vai dar Vamos acreditar, eles estão tudo assim assistindo. Isso é muito legal. Calma, gente. Calma que a gente vai trazer daqui a pouco algumas dicas e oportunidades, que enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então, calma. Sim. Próximo, vai. Esse é o tipo de momento que exige uma mudança de mentalidade. O que a gente pode fazer agora para não ser pego de surpresa depois? André Marques, de Porto Alegre. Muito boa. Perguntas maravilhosas. Bom, algo que a gente precisa, que a gente sempre coloca que precisa, o que nos dá paz é ter uma reserva. Sim. Então, aqueles que ainda não têm, agora é o momento de ter. Qual é o grande problema das pessoas a gente vê? Elas têm uma tendência de, ou elas estão endividadas, porque compram mais do que precisam, gastam mais do que ganham, então agora é a hora de arrumar isso, ou elas, conforme a renda sobe, o padrão de vida acompanha. Sobe. E ela nunca tem reserva. Então, algo que nós precisamos fazer hoje é construir uma reserva, porque essa reserva não é pelo dinheiro, é porque essa reserva me traz paz. E segurança também, né? De falar, calma, respira, tem um negocinho ali no fundo, respira. É isso aí. Então, é importante que possa construir uma reserva. Então, olhe os orçamentos, corta o que der para cortar. Mas falar, Rezende, já tá difícil pagar a conta, fazer a reserva no momento desse, aí ficou mais difícil ainda, gente. Então, mas eu vou te falar, o que acontece? A maioria das pessoas tem um vazamento e elas não percebem. Se pegar a conta, você vai ver um monte de assinatura, um monte de aplicativo, você fala, uma série de coisas que você nem usa. Nem usa. Ou às vezes você tem 2 aplicativos para fazer a mesma coisa. Então, o que a gente diz é o seguinte, agora é a hora de olhar com mais cuidado e em vez desse dinheiro que você vai conseguir tirar do orçamento, em vez de você gastar ele, você começa a construir a reserva. O problema é que, você falou, eu acho que é isso mesmo, a gente ganha um pouquinho e a gente vive a mais. Uma vez eu vi também em algum lugar que a gente tem que viver abaixo das nossas condições. Abaixo. Entendeu? Abaixo. Tem que ser abaixo. Que aí você tem um grupo de amigos que tem outra condição, aí você quer acompanhar a condição, que aí entra já o pertencimento, aí você não quer ficar abaixo. Esse é um grande problema hoje. As pessoas querem viver uma vida que ela de fato não está pronta para viver. Então, assim, como seria mais tranquilo se nós tivéssemos aprendido isso, mais novos, e no nosso primeiro emprego? Então, assim, os jovens que nos ouvem, ninguém pode gastar mais do que 70% do que ganha. Eu recebia no dia, no outro, eu saía já com dinheiro, que era dinheiro na época, ó, vivo. Gastava tudo. Pois é, eu também. Torrava tudo. Eu falo sobre isso hoje porque eu sofri muito, então eu aprendi. É exatamente Você vai voltar isso. Outro dia para falar sobre isso, para as nossas crianças, adolescentes, que ainda dá tempo. Eu, por exemplo, dou uma mesada para minha filha. Mas não sei se estou fazendo certo, porque ela fica me pedindo adiantada a mesada. E eu falo, ela tem que saber lidar com isso. Então, eu não ganhava mesada. Tive que trabalhar para ganhar o meu dinheiro. Certo. Então, assim, mas eu gastava tudinho, assim. A mesada, ela é muito saudável se você sentar com ela para fazer um orçamento. Então, você vai dizer, ó, eu tô te dando tanto de mesada, aqui, ó, tanto, isso aqui é para você gastar na escola, isso aqui é para você fazer isso aqui é para você fazer isso, e tem que dar para tantos dias. Se não der, você vai dizer para ela, filha, agora você tem que esperar até o dia tal. E essa é a cultura. Então, porque ela é tão malandra, minha filha, no bom sentido, que aí ela leva na farmácia, ela fala, mãe, esse aqui. Eu falei, vou descontar da sua mesada. Ah, então não. Ela quer gastar o meu, ela não quer gastar o dela, entende? Aí ela pensa. Mas isso já é um processo de educação, dela entender. Bom, então não estou fazendo tudo errado, entendeu? Fazendo um pouquinho certo. Com certeza. Já gostei. Próxima, voltamos para falar dos 50%. Que atitude financeira você recomenda tomar neste momento? Cortar supérfluos? Comprar à vista? Guardar mais dinheiro? Fernanda Lima, de Salvador. A Fernanda podia estar até com a gente aqui, porque ela mesmo já vai dando umas dicas ali, ó. Do cortar supérfluos. No fundo, a gente sabe o que precisa fazer, né? É isso. Né? Tem coisas que não estão na minha primeira necessidade. É um desejo. Esse é o momento de eu ser guiado mais pelas necessidades do que pelos desejos. Mas quando a gente fala supérfluo, né? Você fala, não, o cafezinho não é, a serva do final de semana não é supérfluo, né, Juninho? Não é, Danilo, não é. Fala, não, eu preciso me divertir também. Como que a gente sabe o que é supérfluo, vai, agora? Então, é por isso que nós defendemos que haja um orçamento. Orçamento. Então, de tudo que eu ganho, quanto eu vou investir, investimento está logo no começo, não está no final, não é o que sobra. Só o que sobra, né? Não é o que sobra. Então, o investimento e com quanto eu vou viver. E disso que eu vou viver, quanto é de lazer. Então, eu separei lá um valor para lazer. Tem um tanto de lazer, aí você escolhe. Se for... Faltou uma semana, acabou o dinheiro. Vai ficar filme. Em casa, vendo Liga pra Nath, vê filme. Liga pra Nath, fala, Nath, qual que é a boa do final de semana e fica em casa. É isso aí.
tomando água, não compra nem pipoca, porque é supérfluo. Não, eu tô brincando. Isso que nós fazemos conosco é o que a gente fala, é o que eu estou falando para você fazer com a sua filha. Você dá uma mesada e fala, tem que durar até o dia tal. Então eu fiz um orçamento para o meu lazer. Acabou. Agora eu espero o mês que vem, né? E esse é o jeito. O que nós fazemos? Passa o cartão, joga isso para frente e vira uma bola de neve, né? Eu queria ser assim. Olha aquela carinha dela e ela faz assim. Mas eu tô começando, sabe, a controlar mais isso. Pensando que eu não tô ajudando ela, assim. Aí ela vai ter a mesma mentalidade financeira que eu, vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que trazer os especialistas, enfim. Porque quando a gente tem uma... Tem gente que guarda muito certinho o dinheiro, né? Que não é sobre o ganhar. Quando eu ganhar tanto, eu vou guardar dinheiro. Agora não precisa, não tá tendo nenhuma crise. Mas em momentos de crise, que nem esse, né? O que a gente vai fazer? E esse momento, quem fez o dever de casa aproveita as melhores oportunidades. Por quê? Quem não construiu reserva, agora vai vender um carro barato, tem 2, vai vender um. Sim. Vai vender um imóvel, vai vender alguma coisa. E quem tem a reserva, agora é a hora que ele vai comprar muito mais barato que o valor de mercado. Então agora é hora de comprar. Então, uma dica, vai. Para quem fez o dever de casa, vai comprar agora muito mais barato do que comprava antes. Porque quem não fez o dever de casa vai vender muito barato. Porque precisa de dinheiro e não tinha dinheiro. Porque patrimônio não é dinheiro, são coisas diferentes. Sim. Né? Então a pessoa às vezes tem lá um apartamento, 2 milhões. E dinheiro, tem quanto? Nada. E se você precisar vender esse apartamento de hoje para amanhã, quanto ele vai valer? Sim, eu tô aqui pensando. Alguém quer comprar um apartamento? Próximo, vai. Para quem quer se proteger e até aproveitar as oportunidades nesse cenário, quais os caminhos você sugere? Dá para sair na frente mesmo com tanta incerteza? Ricardo Souza, de Curitiba. Acabou de explicar, Ricardo. A gente se adiantou aí. Mas é mais ou menos isso. Então, porque a galera vai vender mais barato, vai precisar de dinheiro, é o momento de você comprar. Entendi. Barato. Esse é o momento. E talvez seja o momento assim, a pessoa nunca construiu fazer uma reserva, nunca conseguiu construir uma reserva. Agora, no momento de dificuldade, talvez ele consiga, por incrível que pareça. Porque ele vai apertar, vai cortar algumas coisas, vai ter uma tensão que antes ele não tinha. Sim. Porque o que acontece, né? Quando a gente está vivendo um momento de muita abundância, a gente começa a gastar, começa a subir o padrão e nem se dá conta. Sempre. Na hora que falta, eu tenho uma tendência de procurar. Bom, aonde eu vou achar? Aí eu vou achar. Essa mentalidade, no momento de abundância, é a mentalidade que eu preciso ter. Então, talvez agora seja o momento de mudança de mentalidade. Tem gente que já nasce assim. Encontrei uma amiga minha de Salvador e ela comprou um monte, ela compra apartamento de leilão. Eu falei, mas se dá certo? Porque até a pessoa sair... Inclusive, eu queria trazer esse tema aqui depois, viu, Carol? O negócio de imóvel de leilão. E ela fez um monte. E eu falei, mas você não... E como que você tirava a pessoa da casa? Porque leva um tempo, não sei o quê. E ela conseguiu, assim, fazer um patrimônio gigante comprando imóvel de leilão. É isso mesmo. Tem muita gente fazendo isso. E aí, assim, às vezes você não é uma especialista, mas existem, por exemplo, escritórios que sabem e vão te ajudar. Não, ela já mesmo, ela falou, coloca 3 pessoas no leilão, faz isso, faz aquilo. Eu falei, gente, a mulher sabe tudo. É isso aí. Especializou, estudou. Se especializou em como fazer dinheiro. É isso mesmo. Tá vendo, gente? É isso que a gente tem que fazer, Juninho. Como fazer dinheiro. A meta então, é essa. aqui é a hora de começar a fazer essa reserva. Se você ainda não tem, investir, aprender sobre investimento, esse é um grande momento para isso. Boa. Qual seria a sua dica mais direta para quem está preocupado com o bolso, mas quer agir com inteligência e não com medo? Juliana Cruz, de São Paulo. Boa, porque a primeira coisa que a gente faz é o quê? Tô com medo. E ninguém tem boas ideias no medo, né? Tem desespero só. O medo, ele tem essa questão. O medo pode paralisar e não permitir que a gente veja grandes oportunidades. Quero contar uma história rápida que eu vi há pouco tempo aqui em São Paulo, de uma pessoa que morava perto de um grande centro comercial, escritórios, e um dia caminhando pela rua, mas olha, se você está mexendo no celular, se você está com a cabeça, você não vê. E ela começou a perceber pessoas engravatadas, comendo marmita em praças e dentro de carro. Ela falou, aqui tem uma oportunidade. Então as pessoas, por quê? Aí ela foi conversar com essas pessoas e o que ela descobriu? Essas pessoas trabalhavam no escritório, mas o escritório não permitia que eles comessem a marmita lá. Então eles desciam e comiam a marmita fria, na praça ou dentro de carro. O que ela fez? Ela morava por ali. Na garagem dela, ela botou um micro-ondas, uma mesa e 4 cadeiras. E passou a cobrar R$1 um minuto no micro-ondas para poder esquentar a marmita.
Hoje ela tem mais de 100 lugares, mesas e cadeiras, ela deu dignidade para essas pessoas. Sim. Ela vende comida? Não. Ela aluga micro-ondas. Ela comprou 6 micro-ondas, botou Uau. 100 cadeiras e mesas. As pessoas descem hoje com a sua marmita, ela cobra R$1 um minuto. Ela está faturando R$12 mil com 6 fornos micro-ondas na garagem dela. Adorei. Traz ela aqui. Quem é, gente? Vamos trazer essa pessoa aqui para dar uma aula pra gente? Traz aí, ó, deu uma aula. Ela enxergou o quê? Oportunidade. O medo não nos permite enxergar a oportunidade. A gente trouxe várias pessoas aqui que criaram negócios, que hoje estão aí lucrando, que desenvolveram durante a pandemia. Largaram um trabalho ou foram obrigados a largar, que hoje, né, tem uns negócios que dão muitos frutos aí, mas que não foi no medo. Foi buscar ali oportunidade. Mas você vê essa mulher, ela foi andando pela rua sem mexer em celular, sem pensar, ela foi observando o movimento e ela viu, um aqui, outro aqui, outro aí. O que está acontecendo? Ela foi conversar, entendeu a realidade, falou, como eu posso resolver isso? E aí ela na casa dela. Começou pequeno e agora o negócio está crescendo. Rezende Neto, olha aí no nosso Papo em Dia hoje, tirando as dúvidas, falou fácil. Assim a gente consegue trazer, tá vendo? Fala de economia. Economia é para todos também. E é esse nosso intuito, sabe? De falar sobre economia, política de uma forma fácil, para deixar as pessoas entenderem também. Né? Porque às vezes é tanta palavra difícil que a pessoa fala, ixi, chato, não entendo, não é para mim, isso não vai causar nada no meu bolso. E claro que respinga em todo mundo, né? Isso, você estava falando, eu estava falando, isso eu tenho como um propósito. Eu tenho empresa, eu sou empresário, eu tenho alguns negócios, mas o livro e muitas palestras que eu tenho dado, o meu objetivo hoje é que as pessoas possam aprender a dominar o dinheiro, sabe? Exercer o domínio sobre o dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro, imagina que o dinheiro fosse um carro, nós precisamos viver a nossa história com o dinheiro como um Uber. Quando você entra no Uber, no aplicativo, você diz para o motorista para onde você quer ir. Sim. É um carro. Existe um outro carro, que é uma viatura de polícia. Só que quando você entra nela, você não diz para onde quer ir, é ela que te leva. Ela que te leva. Então, a maioria dos brasileiros são guiados pelo dinheiro. Diz, não posso botar dinheiro na carteira, que se eu botar eu gasto. Sim. Se eu tiver cartão de crédito, eu estouro. Não. Nós precisamos assumir o domínio e o governo. E esse é o nosso objetivo. Bom, obrigada, viu? Forma fácil e acessível. Cadê a rede social do Rezende, minha gente? Coloca aí na tela, por gentileza. Ele que é autor do livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. Você está brigado com o seu dinheiro? Tá? Hoje é que dia, gente? Hoje é 14. Amanhã é dia de fazer as pazes com o dinheiro. Entendedores entenderão. O que você costuma postar, Rezende? Muito conceito sobre isso, algumas coisas rápidas. E a gente tem falado muito sobre uma ferramenta, por exemplo. A pessoa precisa ter uma ferramenta. Alguns gostam de ter um caderno. A gente está, inclusive, preparando um planner para essas pessoas. Fazer o quê? A pessoa gosta do caderno. Outros gostam de planilhas. A gente também liberou uma planilha gratuita no YouTube. De planilha. Não tem um aplicativo mais fácil? E aí nós desenvolvemos um aplicativo também com IA, onde você no WhatsApp você fala, tomei um café de R$7. Ele já lança no seu relatório. Você vai lançar quando esse aplicativo? Está lançado. Tá disponível. Esse eu quero, porque aí é fácil. Porque parar à noite, aqui ó, gastei 5, prestei 30 pro Santos, 100 pra Carol, foi indo. E aí você só fala. Então, você pode falar, você pode tirar uma foto, você pode escrever, ele já lança direto no seu relatório por categoria. Aí você para, de vez em quando, para analisar o seu relatório e para tirar lições. Mas você lança lá, entradas e saídas. Adorei, gente.